Oi, meu nome é Letícia e esse aqui é o meu canal. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a série Curta Essa com Zac Efron. Sim, gente, eu vou trazer agora para vocês um pouco mais sobre filmes e séries, fazendo análise, críticas, enfim, relacionadas a isso. Eu sempre gostei muito dessa área e eu queria trazer muito para vocês essa visão. E talvez isso até ocupe um pouco mais espaço aqui no canal, mas eu pretendo também trazer vídeos como eu estava fazendo até então e acrescentar esse novo estilo aí de vídeo. Então vamos lá falar um pouquinho de Curta Essa com Zac Efron. Como vocês podem ver pelo título, é uma série estrelada pelo Zac Efron, sim, esse menino do High School Musical, que agora está esse Mão da Porra. E ele fala, na verdade, ele vai junto com o tal de Darren, eu tenho que ler, desculpa, gente, porque é Darren Olin, é um nome um pouquinho complicado de falar, que ele é um cara que é um escritor, ele é especialista em bem-estar, saúde e bem-estar. Então, ele tem livros falando um pouquinho de como a gente pode estar trabalhando com a questão da alimentação mais saudável, de uma forma de viver um pouco mais saudável, um pouco mais plena. E essa série ela é uma série documental, ela é uma série estilo Discover, só que um pouco mais divertida, claro, que traz um pouco a visão de como os países em todo o mundo tentam trazer a questão da sustentabilidade, como eles trazem várias questões da natureza, do bem-estar do ser humano e transformam isso em algo bacana para aquela comunidade. Então eles vão viajar pelo mundo, aprendendo novas culturas, provando novas comidas, novas formas de viver, é, pensando em demandas mundiais, como a questão da produção da energia, da questão da água, enfim, de vários aspectos que a gente está precisando pensar nesse momento. Eles até trazem uma frase que é bem interessante, que eles estão viajando o mundo para encontrar novas perspectivas para problemas antigos, né, para velhos problemas. Que essa frase, ela define muito como é essa trajetória dentro dessa série. Então, tem episódios que eles encontram novas formas de produzir energia, eles encontram pessoas que coletam sementes dos alimentos para guardar e estocar para caso aconteça uma destruição mundial, as pessoas que sobreviverem conseguirem continuar produzindo aqueles alimentos. O tratamento da água, como a água em alguns lugares é limpa e é distribuída gratuitamente, não custa nada para as pessoas. Eles trazem também um episódio que fala também um pouquinho da ayahuasca e como existem tantos medicamentos vindos da natureza que podem estar curando vários e vários problemas, né? E hoje em dia a gente vive de remédios manipulados e industrializados, né? E eles mostram que existem muitos medicamentos que podem vir direto da natureza. Então, quando eu vi essa série, pelo menos, eu fiquei com o coração aquecido de tipo, meu Deus, existem lugares que as pessoas estão fazendo coisas para salvar o planeta, que ainda existe esperança, que ainda existe alguma forma da gente sobreviver. E eles mostram coisas que são passíveis de replicar, que são coisas que qualquer lugar do mundo praticamente poderia existir essas formas de sustentabilidade e de cuidado com o próprio ser, né? Aí eu trago uma reflexão, eu fiquei pensando, né? Poxa, por que Brasil, Estados Unidos, China, Índia, que são países que têm uma grande dificuldade em questão, por exemplo, da poluição, são os países que mais poluem o planeta, por que esses países não fazem nada em relação a isso? Por que existem tantas fontes sustentáveis que não são utilizadas? Quem é que será que ganha com isso? Eu fico muito, eu fico com muita raiva, na verdade, quando eu penso nisso, porque a gente sabe quem ganha com isso. E não é a população de baixa renda, não são as pessoas que estão à mercê de todas essas circunstâncias, né? Que estão na linha direta. A gente sabe que tem
pessoas que possuem um poder que acabam controlando todos esses sistemas, né, por conta desse capitalismo louco que a gente vive. Mas enfim, voltando para a série, eles dão um exemplo que eu acho muito interessante da questão do CO2, falando um pouco da poluição, né? Um exemplo que eu trago da vida real que a gente está vivendo, eu não quero trazer exemplos muito dentro da série, porque eu acho interessante vocês assistirem, mas eu vou trazer alguns dados que não passam na série. Mas, por exemplo, a produção de CO2. No primeiro mês da pandemia, quando todo mundo precisou ficar em casa, tivemos ali quase um mês com todo mundo parado, quase nenhum carro na rua, o que aconteceu? Teve uma redução da emissão de CO2, claro, e a camada de ozônio, se eu não me engano, começou a se reconstruir em algumas partes. Por exemplo, para mim foi bem chocante ver a diferença de uma foto da Índia antes, vou ver se eu tentar colocar aqui, e na Índia depois, quando teve essa pausa e os carros pararam de circular e as indústrias também reduziram, né? Eu fiquei bem chocada, na verdade, principalmente ali na Índia, enfim, que lá todas as imagens, pelo menos que eu vejo na internet ou na televisão, tu só vê aquela névoa, assim, tu não consegue nem enxergar a paisagem do local, né? Aí a gente fica pensando, bom, olha o quanto de poluição que parou de ser produzida por conta dessa pausa, porque os transportes e a indústria pararam por um tempo, né? Aí a gente percebe um fator que é bem interessante. Apenas 30% da poluição que está nesse mundo é decorrente do transporte e das indústrias, de modo geral. E isso dados de 2018. E daí a gente pensa, e os outros 70%? Do que é isso? Né? 70% da poluição vem de algum lugar. E é da indústria agro, né? A criação de bovinos e a questão do desmatamento e das queimadas. Porque, para quem não sabe, a criação de bovinos cria o gás metano, então né, ele emite o gás metano, e a questão do desmatamento das queimadas por conta da plantação. Porque o que acontece? Para fazer um plantio, é preciso limpar a terra. E muitas pessoas acabam fazendo queimadas para eliminar essa plantação, essa vegetação que havia antes para plantar. E o que acontece o que está acontecendo hoje. Muitos casos de focos de incêndio começam quando as pessoas fazem essa queimada para o plantio e acaba espalhando por todo lugar e queima toda a vegetação. É o que está acontecendo no nosso país hoje. Fora a questão do desmatamento, porque a questão do desmatamento também é para plantio e também para a questão aí da outra indústria que eu pelo menos eu não consigo nem entender muito bem por que eles fazem isso. Mas claro que são patrocinados por pessoas de alto calão. E assim, gente, eu tô falando disso, não é pra dizer pra vocês, ai, vamos ser vegetariano, se você não for vegetariano, você é um babaca. Não é isso. Eu como carne, eu particularmente eu como bastante carne e eu não, talvez não pretenda parar tão cedo. Eu quero reduzir com certeza. Mas eu acho que a gente tem que ter uma questão que é muito importante, é a consciência do consumo. Eu acho que a gente tem que estar consciente do que está acontecendo no mundo, de como a gente consome, por que a gente consome e ter essa ideia, porque assim a gente consegue pensar o que estamos fazendo de bom e de ruim para o mundo. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de se questionar, de fazer esse questionamento mesmo, sabe? O que eu estou fazendo, tanto de bom quanto de ruim? E o que eu posso estar fazendo para estar melhorando, né? Até porque o mundo é a gente que vive, nós criamos esse mundo, porque se não tem ninguém, né? Não faz muito sentido. Então, para que eu tô colaborando com a poluição? Por que eu tô colaborando com coisas que estão destruindo o mundo? Essa série ela foi criada em 2018 e ela lançou há pouco tempo.
E assim, o último episódio dessa série, eu não quero dar muito spoiler, eu não gosto disso, mas ela traz um link muito forte com o que tá acontecendo hoje. Muito, muito, muito mesmo. Um link com toda essa destruição, com esse desmatamento, com todas essas queimadas e com tudo que tá acontecendo, sabe? É bem, bem, bem forte. Eu achei particularmente bem intenso o último episódio. Mas eu recomendo super assistir, que eu acho que é bem pertinente. Que a gente vê lá nos Estados Unidos tendo queimada, aqui o Pantanal tá queimando já faz muito tempo. Tem animais que estão morrendo. Eles tentam fugir, mas eles não conseguem. Então, imagina, a gente tá perdendo fauna, flora e tudo mais, sabe? É muito complicado. E eu acho que assim, tem duas peças fundamentais nessa história toda, que é a população e o governo. Então, assim, o que acontece? O governo tem o poder de conseguir controlar isso tudo. E nós temos o dever e o compromisso de ter a consciência do que está acontecendo e poder ajudar de alguma forma. E a gente já consegue ajudar tendo consciência e mudando alguns hábitos, com certeza, e também aprendendo a votar nesses governantes que têm o poder de mudar as coisas. Bem simples. Enfim, eu acho que só com esses dois elementos a gente consegue mudar as coisas. Com um governo que se importe com isso e com a população que tenha consciência e também se importe com isso. Para finalizar, eu queria convidar vocês a assistir essa série. Eu sei que eu trouxe aqui algumas reflexões assim um pouco pesadas, mas eu acho que é importante no momento que a gente está vivendo. Todas essas destruições que estão acontecendo, eu acho que não tem como eu não vir falar dessa série e não falar sobre isso. Então, convido vocês a assistir essa série, né? Ela é uma série bem leve, é uma série divertida, que ela traz várias coisas novas pra gente pensar. Por exemplo, ela não vai vir com um assunto pesado, ela vem um aspecto muito de esperança, né? Ela mostra que é possível a gente fazer alguma coisa para o nosso planeta. E assim, são pequenas mudanças que fazem uma diferença enorme. Como eu falei, eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente, porque não foi bem uma análise. Quis trazer mais uma crítica que me veio ao assistir essa série. E são pequenas mudanças em busca dessa sustentabilidade, em busca do bem-estar nosso, que eu acho que a gente vai conseguir seguir um caminho bacana. E essa é a proposta da série, mostrar pra gente esse caminho, como a gente pode estar trilhando ele. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar com quem vocês acham que podem gostar dessa série, dessa reflexão. E se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Eu pretendo trazer mais conteúdos nesse estilo, um pouquinho mais voltado mais para uma análise e não para uma crítica como eu fiz aqui, mas ainda assim eu vou estar tentando trazer conteúdos aí de filmes e séries que eu gosto muito, é a minha grande paixão, e eu espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. Been to places that I'll never go. Seen some faces that I'll never